Existe um tipo de maldade que não se esconde em becos escuros à meia-noite. Ela não usa máscara, não arromba sua porta e não aponta uma arma para sua cabeça. A pior maldade do mundo se senta à sua mesa de jantar. Ela usa os seus melhores pratos, bebe o seu vinho mais caro e sorri na sua cara enquanto planeja metodicamente como tirar o chão debaixo dos seus pés. O mal que dorme no quarto de hóspedes é o mais letal de todos, porque ele conhece a sua rotina, ele sabe onde você guarda os seus documentos. E, principalmente, ele tem todo o tempo do mundo para aprender a falsificar a sua assinatura. Ali estavam eles, celebrando a grande conquista da nova casa. Meu marido e minha sogra convidaram toda a linhagem de sanguessugas deles para um banquete de comemoração. O ego deles estava nas nuvens. Eles só esqueceram de um pequeno detalhe matemático: a escritura da casa continuava trancada no meu cofre. E o oficial de justiça, escoltado por 2 policiais armados, que acabará de estacionar a viatura na minha calçada, não trazia sobremesa. Ele trazia um mandado de desocupação imediata. Meu nome é Clara. Tenho 42 anos, e esta é a anatomia de como eu transformei a ganância da minha sogra na cela onde ela passaria a noite. Para entender o peso do que eles tentaram me roubar, você precisa entender o que essa casa significava. Esta casa não foi um presente. Ela não caiu do céu e não foi financiada em 30 anos. Cada tijolo de demolição, cada porcelanato italiano e cada muda de orquídea daquele jardim foi pago com o meu sangue. Eu sou designer de interiores. Passei os últimos 15 anos da minha vida transformando ruínas nos lares dos sonhos de outras pessoas, engolindo poeira de obra e varando madrugadas para, um dia, conseguir construir o meu próprio santuário. E o Renato? Meu marido era o clássico homem das grandes ideias que nunca davam lucro. Nesses 10 anos de casamento, ele tentou de tudo. Abriu franquia de paletas mexicanas, quebrou. Tentou ser corretor de imóveis de luxo, não vendeu uma casa. Investiu nossas economias em criptomoedas obscuras e perdeu tudo. E quem cobria os rombos, pagava o supermercado e mantinha as aparências? Eu. Quando herdei um dinheiro com o falecimento do meu pai, juntei com o faturamento da minha empresa e comprei o terreno à vista. O Renato não colocou um único centavo na fundação daquela casa. Por instinto e por conselho do meu contador, a casa foi registrada exclusivamente no meu nome, com cláusula de incomunicabilidade. Era o meu seguro de vida. Pelo menos, até a saúde da dona Lourdes, misteriosamente, começar a falhar. É só por algumas semanas, Clara. Ela está com o coração fraco. O médico disse que ela não pode ficar sozinha no interior de jeito nenhum. O Renato me implorou com os olhos cheios de lágrimas. Eu fui educada por pais que me ensinaram a honrar e cuidar dos mais velhos. A minha empatia foi a minha maior fraqueza. Eu abri a porta do meu santuário. A dona Lourdes chegou com 3 malas enormes, um cheiro forte de alfazema e um sorriso de agradecimento que, hoje eu sei, era o sorriso de um parasita que acaba de encontrar o hospedeiro perfeito. Nas primeiras 72 horas, ela foi uma atriz digna do Oscar. Fazia um café ralo de manhã, elogiava a maciez das toalhas, dizia que eu era o anjo que Deus enviou para a vida dela. Mas as semanas viraram meses. E a doença cardíaca dela parecia entrar em remissão mágica de segunda a sexta, exatamente no horário em que eu saía para trabalhar e ela ficava sozinha com o filhinho dela. A usurpação do território começou nos detalhes. Uma invasão silenciosa e calculada para testar os meus limites.
Eu chegava exausta do escritório e encontrava as minhas cortinas de seda crua trocadas por panos de florzinha que ela dizia serem mais alegres. Depois, o ataque foi ao jardim. Um dia, cheguei e encontrei as orquídeas raras que minha falecida mãe me deixou jogadas dentro de um saco de lixo orgânico. A dona Lourdes sorriu e disse que elas estavam feias e atraindo mosquito, e que havia colocado samambaias de plástico no lugar. Dentro da casa que eu mesma construí, eu comecei a me sentir uma visita indesejada. No jantar, o veneno escorria pelos cantos da boca dela. Nossa, Clara, você trabalha demais. Mulher que não tem tempo de esquentar o bucho no fogão não segura marido muito tempo, viu? O Renato tá muito abatido, ela dizia. E o Renato? O homem adulto que eu sustentei por uma década se transformou em um lacaio da própria mãe. Cada vez que eu tentava impor um limite, cada vez que eu pedia respeito à minha privacidade, o Renato armava um escândalo. Ele me chamava de materialista, de egoísta, de mulher fria e sem coração que não sabe acolher uma pobre idosa doente. A manipulação psicológica era tão violenta, o asterisco gaslighting em asterisco era tão perfeito, que eu cheguei a me trancar no banheiro do escritório chorando, me perguntando se o monstro da história era realmente eu. Eu não sabia que o inferno estava apenas aquecendo. O universo tem formas muito peculiares de te avisar que a sua vida está em perigo. Em uma noite de terça-feira, a insônia me arrancou da cama. Desci as escadas descalça, sem fazer barulho. As luzes da cozinha estavam apagadas, mas as vozes do Renato e da dona Lourdes cortavam o silêncio da madrugada como facas de açougueiro. Prendi a respiração. A voz da minha sogra pingava um cinismo que fez meu sangue gelar. Você é muito frouxo, Renato, ela sussurrava asperamente. O despachante já me explicou tudo hoje de manhã. É uma escritura pública de doação. Se a gente conseguir que a Clara assine isso aqui, a casa passa direto pro meu nome e ela perde qualquer direito sobre o imóvel. Ela não pode nem recorrer. Meu marido, o homem com quem dividi a cama por 10 anos, respondeu esfregando as mãos, mas mãe, a Clara mexe com contrato de obra todo dia, ela lê tudo, ela nunca vai assinar uma doação de boa vontade. Foi então que a idosa cardíaca e inofensiva soltou uma risada baixa e diabólica. Quem disse que ela precisa ler, meu filho? Ela não vai assinar de boa vontade. Eu assino por ela. Ninguém olha a assinatura daquela arrogante tão bem quanto eu. O choque absoluto me paralisou por 10 minutos. Mas o ódio. O ódio me brindou. Naquela manhã de quarta-feira, eu não era mais a esposa cansada. Eu não era mais a nora paciente. Eu era uma arquiteta projetando a demolição de 2 vidas. Tomei café da manhã com eles, sorri o sorriso mais ensaiado da minha vida e saí de casa. Mas eu não fui para o meu escritório. Eu fui direto a uma loja especializada em espionagem e segurança eletrônica. Eu comprei 4 microcâmeras de alta definição, invisíveis a olho nu, embutidas em carregadores de celular e sensores de fumaça. Instalei tudo em pontos cegos dos cômodos principais. A isca estava lançada. Era só esperar os ratos saírem da toca. 2 dias depois, eu tive a confirmação. Ver o seu marido auxiliando a própria mãe a falsificar a sua assinatura para roubar todo o seu patrimônio é algo que destrói qualquer resquício de humanidade em você. Eles passaram tardes inteiras treinando a curva do meu C e o traço do meu A.
Eles achavam que iam pegar a escritura original, levar no cartório da cidade vizinha, onde tinham um funcionário corrupto pago com propina, e passar a minha casa de 3 milhões de reais para o nome da velha. Eles achavam que eu era idiota. Eu decidi deixá-los acreditar nisso por mais alguns dias. Eu não fui à delegacia chorar e fazer barraco. Eu sou uma profissional, e profissionais resolvem as coisas com provas irrefutáveis. Durante uma das saídas da Dona Lourdes, eu entrei no quarto dela, fotografei os papéis de treino da falsificação e levei tudo para o melhor perito grafotécnico criminal do estado. Em 48 horas, eu tinha um laudo técnico de 20 páginas provando a falsificação grosseira, a fraude e a quebra de confiança. Com o laudo e os vídeos das câmeras ocultas nas mãos, eu sentei com o meu advogado. Nós entramos com um pedido de tutela de urgência cautelar de natureza antecedente, bloqueando qualquer transferência daquele imóvel em todos os cartórios do país. E mais, nós protocolamos uma notícia-crime por estelionato familiar, falsidade ideológica e associação criminosa. O juiz federal não apenas bloqueou o golpe, como expediu um mandado de busca e apreensão, somado a uma ordem de afastamento e desocupação imediata do imóvel. A guilhotina estava afiada. Faltava apenas escolher o horário da execução. A Dona Lourdes achou que o crime já estava consolidado. Naquela sexta-feira, eles tinham ido ao cartório enquanto eu fingia estar visitando um cliente. Eles voltaram se entreolhando com aquela cumplicidade suja de quem acabou de roubar um banco. E como todo narcisista precisa de plateia, a Dona Lourdes veio com a ideia diabólica. Eles queriam esfregar a vitória na minha cara, dentro da minha própria casa, cercados pelo sangue deles. Eles convidaram irmãos, primos, cunhados insuportáveis e crianças mal educadas. Eles queriam fazer o primeiro almoço no novo reino deles. Eu olhei fundo nos olhos daquela velha ladra e disse, pode deixar. Será um domingo inesquecível. O domingo amanheceu impecável. O cheiro de lasanha inundava a casa. Eu observava os parentes folgados do Renato esparramados nos meus sofás brancos, com os pés sujos no estofado, elogiando o bom gosto da tia Lourdes pela decoração que eu paguei. Eu via meu marido se enchendo de vinho caro, rindo alto. A humilhação que eles tentaram me impor era palpável. Na hora da sobremesa, eu me levantei. Pedi a atenção de todos para um brinde. O Renato sorriu, achando que eu ia fazer aquele típico discurso submisso de agradecimento por eles estarem ali. Eu queria propor um brinde, minha voz cortou o ar como um chicote. Um brinde à Dona Lourdes, que com seus tremores e doenças, me ensinou uma lição valiosa: a gente nunca conhece de verdade os ratos com quem divide o teto. A respiração do Renato falhou. E um brinde ao meu marido, eu continuei, que me mostrou que o sangue é sempre mais denso que a lealdade de um casamento. Especialmente quando estão falsificando assinaturas de madrugada. Antes que a Dona Lourdes pudesse abrir a boca para encenar a sua indignação, a campainha tocou. A minha empregada já estava instruída. Abriu os portões largos de ferro. O sol do meio-dia refletiu nos distintivos dos 2 policiais militares que flanqueavam o oficial de justiça. Eles caminharam a passos duros pelo meu gramado até chegarem à mesa do banquete. A confusão foi imediata e maravilhosa. Os primos folgados, que antes riam alto, começaram a juntar as chaves dos carros e recuar. O oficial continuou, lendo em voz alta e clara para toda a família ouvir: as câmeras ocultas flagraram o crime de estelionato,
O laudo pericial comprovou a falsificação de assinatura, e o cartório corrupto estava sendo investigado criminalmente. Como a tentativa de roubo foi consumada, a ordem do juiz era clara: os dois criminosos tinham exatos 45 minutos para esvaziar os armários e sair da propriedade. A dona Lourdes tentou a sua última grande cartada teatral. Ela se atirou no gramado e começou a fingir um ataque cardíaco. Ela gritava que o peito estava doendo, que eu estava assassinando uma idosa. Mas eu sou uma mulher preparada. Como eu havia solicitado a força policial, a viatura já estava acompanhada de paramédicos. A humilhação definitiva veio do diagnóstico médico. A paramédica atestou que ela estava perfeitamente saudável. Os policiais não tiveram pena. Perderam a paciência com o show. Eles ordenaram que o Renato subisse e pegasse apenas os itens essenciais. Em menos de uma hora, o luxuoso quarto de hóspedes foi esvaziado. A vizinhança inteira daquele bairro de alto padrão saiu nas varandas para assistir ao espetáculo. As madames do condomínio viram a sogra arrogante e o marido empresário arrastando sacos de lixo pretos estufados de roupas pela calçada de paralelepípedos, sob escolta da polícia. O Renato ainda teve a coragem de vir até o portão implorar por misericórdia. Ele chorava feito uma criança, jurando que ia consertar tudo. Eu o olhei de cima a baixo com um desprezo profundo e encerrei a nossa história com uma única frase: a assinatura falsa foi dela, Renato. Mas o silêncio ganancioso foi seu. Os papéis do divórcio chegam no seu e-mail amanhã. Não acostume com a sombra da calçada, vai começar a chover. E fechei o portão. O processo criminal por associação criminosa e estelionato ainda está correndo, e eles não têm como pagar bons advogados. Sem o meu dinheiro, o Renato está quebrado, morando de favor nos fundos da casa humilde de uma tia. A dona Lourdes teve a reputação destruída na própria família. Hoje, nenhum parente tem coragem de deixá-la dormir nem no sofá. A minha casa voltou a ter o meu cheiro. O silêncio do meu santuário nunca foi tão reconfortante. Confiança, meus amigos, é um erro matemático que custa caro. Mas quando você audita os seus inimigos de perto, o resultado final é sempre